Olá, pessoal! Apostila nova, volume 2, Ambientes do Brasil e do Mundo, aula 5 de Ciências. Vamos lá? Conteúdo novo, hein? Vamos ver então o que tá falando aí. Ambientes do Brasil e do Mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Viajando de ônibus leva dias para ir de norte a sul, ou de leste a oeste. Ao viajar de uma região a outra, além das cidades, é possível observar florestas, campos, rios e regiões secas. Mas, como podem existir tantas paisagens diferentes em nosso país? Pessoal, nosso país é imenso, muito grande. A própria cultura nossa aqui no Brasil, da região norte, é diferente da região sul, é diferente da região centro-oeste, as comidas são diferentes, o clima é diferente, tudo é diferente. Então, apesar de todos nós estarmos no mesmo país, os hábitos, os costumes, a vestimenta, é tudo diferente. Vou lá para o sul. Eu vou para lá com short, chinelo, camiseta, andando de biquíni ou maiô pela rua? Não. Lá é frio. O clima lá não é igual ao do Nordeste. Então, e tá no mesmo país. Nós estamos todos dentro do Brasil. Só que, pelo fato de ser muito grande, lembra uma aula que a tia deu mostrando o mapinha na lousa e a posição do sol, a intensidade em que os raios do sol chegam em determinados pontos do Brasil? Ele não vai chegar com a mesma intensidade. Aí sim, uma das mudanças da temperatura e do clima. Até a própria terra muda, a cor do solo vai mudar, né? Então vamos lá, vamos começar nossa apostila então. Vamos lá para a página 4, né? Diga aí. Algumas pessoas viajam nas férias para conhecer lugares novos ou visitar parentes e amigos. Outras viajam a trabalho e há também aquelas que trabalham viajando o tempo todo, como a mãe da Lúcia. Leia a conversa entre Lúcia e sua mãe em uma dessas viagens. Oi, filha, estou no aeroporto de Manaus. Tirou foto da paisagem enquanto estava no avião? Vai para onde, mãe? Brasília. Chego em casa hoje, antes de você dormir. Olha só que imagem incrível. Essa foto é chegando em Brasília? KKKKK. Não, filha, é da floresta amazônica. Chegando em Manaus? Chegando em Brasília, a paisagem é assim. Por que não tem floresta em Brasília? Boa pergunta. Vamos pesquisar juntas quando eu chegar em casa? Bom voo, mãe. Beijo. Pessoal, olha aí. É a primeira imagem, acima, aí pertinho do avião. Tá mostrando a floresta amazônica. É tudo água aí, pessoal. É coberta por florestas. É bem diferente da imagem quando a gente olha aqui na chegada, quando ela tá chegando em Brasília, né? Bem diferente. Agora vamos aí para as perguntas, ó. Qual provavelmente é a profissão da mãe da Lúcia? O que será que será que ela é comissária de bordo? Será que ela é piloto de avião? Será que ela trabalha para alguma empresa e viaja muito? Vocês vão decidir aí que profissão que vocês vão dar para a mãe. Ela viaja muito de avião, hein? Número 2. Que diferenças podem ser observadas entre as paisagens das fotos enviadas pela mãe de Lúcia?
Ó, na primeira imagem aí, a gente, só para recordar aí, tem uma quantidade de árvores bem grande. Tem muito rio extenso, ó. Se a gente for pôr esses rios esticados aí, é rio pra danar. Só que eles estão tudo tortinho aí, ó. Já presta atenção na imagem de baixo. Dá para perceber que as plantas estão até meio que ressecadas, né? Por falta d'água. Parece que é um ambiente assim bem seco, bem quente, né? Dá essa impressão na gente. Você já fez alguma viagem? Na questão 3, essa que a tia Rê tá lendo. O que você observou pelo caminho? Pega aí uma viagem que você fez com a sua família que você mais gostou. Sua viagem preferida. O que te chamou a atenção no caminho dessa viagem? Do que você estava viajando? Você estava de avião? Você estava de carro? Você estava de trem? Estava de navio? Relata essa experiência de vocês. A tia vai estar pedindo para vocês copiarem essas 3 questões, inclusive as perguntas, no caderno, tá? Uma outra coisa importante, não deixa de colocar a data de hoje, tá? Isso é muito importante para o controle de vocês e para o meu também, tá? Vamos agora lá para a página 5. Vamos lá, página 5 de ciências. Olha que ambiente diferente, totalmente diferente daquele que a gente acabou de ver agora há pouco, ó. Nos ambientes existem seres vivos e fatores não vivos, que a gente chama de fatores ambientais. Como? O que é fator ambiental? A temperatura, a quantidade de chuva, o tipo de solo, a umidade que tem do ar. Esses fatores variam muito de um ambiente para o outro. Já chegou a acontecer na sala com a gente, daqueles dias que estavam muito quentes, acontecer de sangrar nariz de coleguinha na sala. Do nada, o aluno tá lá sentado, de repente o nariz da criança começa a sangrar. Nossa, tia, por que acontece isso? Porque naquele dia, naquela hora, a umidade relativa do ar estava muito baixa. E a nossa narina, a nossa respiração precisa de estar meio úmida, porque senão vai forçar muitas veinhas do nosso nariz e não vai ter gotículas de água no ar que a gente está respirando e vai fazer o quê? Com que essas veinhas do nosso nariz façam ocorrer um sangramento. Então, isso daí está relacionado ao quê? A umidade relativa do ar. O ar que está muito seco, está faltando chuva naquele determinado momento. Vamos continuar a leitura aí. Os seres vivos são adaptados aos ambientes que habitam. Por exemplo, os pinguins estão adaptados a ambientes frios e, por isso, não conseguem sobreviver em uma floresta. O próprio corpo do animal, ele já é preparado, Deus é tão perfeito em sua criação que ele já colocou os animais nos lugares corretos. Cada um no seu espaço, cada um no seu lugar. É a mesma coisa se eu pegar um leão lá da África e levar ele lá para o Polo Norte. Por mais que ele tenha aquele pelo, ele não vai estar preparado para viver ali naquele ambiente. Vai estar muito frio. O que vai acontecer? Aquele leão vai a óbito. É a mesma coisa se eu pegar esse pinguim que está aí na imagem e levar ele para viver lá na África junto com o leão. Ele também não vai sobreviver. Mas você já pensou por que os ambientes têm características diferentes? Por que faz mais frios nos polos? Por que no inverno o Nordeste do Brasil é mais quente que o Sul? Que a tia acabou de falar agora mesmo. Olha na imagem aí do lado, ó. Olha a intensidade dos raios solares no globo terrestre, olha. Tá claro e nítido, olha aí, ó. Perto da linha do Equador, os raios solares chegam diretamente. Direto o raio solar bate. Ele não sofre curva nenhuma. Agora, nos polos, o raio solar vai chegar ali bem fraquinho. Ó, a cachorra da tia tá querendo participar da aula também, ó. Tá latindo aqui, ó. Deve estar querendo vir assistir a aula aqui com a tia Rê.
para agora. Só faltava essa. Mas tudo bem. Vamos lá. Qualquer coisa a tia para, espera. Ela dá a participação dela na aula e depois eu volto. Aí, ó, continuando a leitura. Olha lá, o Polo Norte está escuro. A linha do Equador também está escuro nessa posição. E perto dos polos, os raios solares chegam mais inclinados. Então, o que vai chegar? Ele vai chegar mais fraquinho ali. Ele não vai chegar com tanta força, igual ele tá chegando ali, ó. Perto no mapa do Brasil, né? Do Brasil ali. Então, ali, ó, representação dos raios solares chegando à Terra de maneira desigual. Então, ele não está chegando aí com a mesma intensidade. Os astros estão fora da escala de tamanho e de distância. Então, a distância que o raio está chegando ali não é a mesma ali nos polos do que ali no Equador. Então, está chegando mais fraquinho nos polos. Continuando ali, ó. O Sol é a principal fonte de luz e calor da Terra. No entanto, por apresentar formato arredondado, o nosso planeta recebe os raios solares de maneira desigual. Determinada região situada próxima à linha do Equador recebe mais energia do Sol que uma região do mesmo tamanho, localizada próxima aos polos. Por isso, os polos são tão frios. Pessoal, a tia vai estar pedindo aí para vocês agora pegarem um marca-texto ou um lápis de cor e vamos grifar aí algumas partes mais importantes do que a tia leu aí até agora. Grifem aí para a tia nos ambientes existem seres vivos e fatores não vivos até para outro. Grifem aí para a tia essa parte. Na verdade, pessoal, tudo que tá aqui nessa página é de grande importância. Aqui, só aqui nesse pedacinho aqui já dá pra gente tirar umas 6 perguntas aqui. Então, pode estar grifando tudo, inclusive esse quadrinho que tá aí, ó, a linha do Equador e as outras linhas do planeta Terra são imaginárias e servem para marcar grandes zonas com climas diferentes. Pode grifar tudo, pessoal, aí desse pedacinho. Tá? Grifa tudo aí que a tia vai aguardar vocês um pouquinho. Enquanto vocês vão grifando aí, a tia vai ler essa parte aqui que tá escrita embaixo do globo, tá? As diferenças de aquecimento fazem com que a Terra apresente grandes zonas climáticas. Zona polar é a mais fria, que fica nos polos. Zona tropical são as áreas mais quentes, que ficam próxima à linha do Equador. A zona temperada, onde se intercalam períodos mais quentes e mais frios, dependendo da época do ano, que fica entre a zona polar e a zona tropical. Grifaram tudo aí? Terminem de grifar. Pronto? Vamos para a próxima página. Biomas do mundo. O que é bioma, gente? O que vocês entendem por bioma? Já ouviram falar dessa palavra? Biomas são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Vamos conhecer quais são os principais biomas da Terra? A taiga é um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros. Apresenta clima frio, verões curtos e invernos longos, com temperaturas negativas e neve. Só para ressaltar aí, pessoal, o pinheiro é uma árvore que só dá em clima frio, ela só vai para frente, ela só vai crescer, ela só vai desenvolver em clima frio.
Se eu pegar um pinheiro desse e for plantar lá no Nordeste, ela não vai sobreviver nem um dia, ela vai morrer. É a mesma coisa se eu pegar um cacto lá do Nordeste e ir plantar numa região fria. Ele também não vai se adequar lá, porque ele não é propício para aquele tipo de solo e nem para aquele tipo de clima, tá? Outra coisa que eu queria ressaltar com vocês. Lembra que a tia Rê falou o dia que vocês foram pintar o mapa, que tudo que é azul no mapa representa água. E quando eu olho no mapa e vejo áreas brancas, sabe o que representa? O gelo, tá? Então, áreas em branco são representam o gelo, tá? Os campos aí apresentam temperaturas baixas no inverno e altas no verão. São cobertas por várias espécies de capins e outras plantas rasteiras que servem de alimento aos animais. Geralmente nesses campos, pessoal, eles criam animais. Criam cabra, bode, boi, búfalo. Geralmente tem essas criações quando não é criado em ambiente fechado, em curral, né? Então eles aproveitam esse tipo de clima, esse tipo de vegetação, esse bioma aqui é muito utilizado para a criação de gado. As florestas tropicais localizam-se próximas à linha do Equador. Apresentam clima quente durante todo o ano. As árvores tornam o ambiente bastante úmido e a biodiversidade é muito grande. Gente, a quantidade de seres vivos dentro de uma floresta é gigantesca. É muito difícil até para a gente estar numerando. Desde os minúsculos seres que tem ali, que a gente vê só através dos microscópios, até animais grandes, tá? Vamos então aí para o próximo. Não na página seguinte, que tá aí no caso na mesma, aí tá a página 6 e 7, tá? Vamos virar a apostila agora e acompanhar a leitura junto com a tia, e é importante vocês seguirem a leitura também, tá? Não se preocupe se em outros livros você encontrar a divisão dos biomas um pouco diferente. Como existem diferenças de opiniões entre os cientistas, há esquemas em que o planeta aparece dividido em 5 biomas e outros em que ele aparece dividido em até 20 biomas, pessoal. Então é o que eu falo para vocês, ninguém é igual a ninguém, a visão de cada um é diferente. E aqui no nosso caso, a gente tem essas informações aqui, nós vamos trabalhar com elas, tá? Neste livro, porém, vamos estudar apenas alguns dos principais biomas terrestres, excluindo os oceanos e os ambientes de água doce. Senão a gente vai ficar só nesse assunto, a apostila toda, né? O volume 2. A tundra. A tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano. No verão, crescem musgos e plantas rasteiras. No inverno, a neve e o gelo tomam conta do ambiente e as aves migram para outros lugares, enquanto pequenos mamíferos vivem em tocas subterrâneas. Então vejam bem, pessoal, geralmente a hora que chega o inverno nesses lugares, a maioria dos animais que vivem aí, eles passam o tempo todo dormindo, tá? Porque durante o verão eles comeram, acumularam gordura e vão poder hibernar por um bom tempo. Porque ele não vai precisar sair para caçar e nem para se alimentar. Nós vamos agora para a floresta temperada. As florestas temperadas, as 4 estações do ano são bem marcadas. Muitas árvores perdem as folhas durante o outono e o inverno é muito frio com o acúmulo de neve. Então, ó, a gente tá vendo aí a ponta das árvores ressecada. Então, dá pra gente chegar a que conclusão aí? Quando começa a ressecar a folha das árvores e cair. A gente chama de outono, né? Então, vamos lá agora pro deserto. Os desertos.
O deserto é frio, é quente, lá é muito quente, pessoal. Durante o dia é muito quente e à noite é muito frio, a temperatura cai bruscamente. As poucas plantas que se desenvolvem nesse ambiente estão adaptadas à seca. Os animais pequenos geralmente se escondem em tocas subterrâneas durante o dia e são ativos durante a noite. Ou seja, durante o dia eles ficam escondidinhos, tentam se esconder daquele sol e à noite eles saem para caçar, para estarem procurando alimento. Savanas. Nas savanas, o clima é quente durante todo o ano, com uma estação chuvosa e outra seca. A vegetação é formada por plantas, rasteiras e árvores espalhadas, com adaptação para a estação seca, que pode durar vários meses. Bom, pessoal, aqui deu para descrever bem cada bioma. A tia não vai pedir para grifar, não, porque depois fica complicado, mas essas duas páginas aqui também são muito importantes e tem muitas informações que a gente vai estar utilizando. Então, lembra o que a tia faz? Escrevam aí nas duas páginas, importante, tá? Fazendo um favor aí para mim. Vamos agora para a página 8. Página 8. Lápis na mão. Os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira desigual. Ó, mais uma vez está marcando aí, ó. Não bate com a mesma intensidade. Por isso, algumas regiões recebem mais calor, mais luz e calor que outras. Com base nessas informações, observe a figura que representa o planeta Terra e em seguida faça o que se pede. Letra A. Na figura do planeta Terra, vocês vão usar 3 lápis de cor aí, ó. Separa aí do estojo. 3 cores: vermelho, laranja e azul. Com lápis de cor vermelho, vocês vão pintar a zona tropical, que é a mais quente, hein? Qualquer dúvida, volta na explicação lá atrás, nas páginas anteriores, e verifica para estar pintando. A laranja, zonas temperadas, que são, como se diz, né? Um pouquinho de frio, um pouquinho de calor. E as zonas polares de azul, que são as mais frias. Colore aí, tá? Bonitinho. Sem rabisqueira, tá? Faz com capricho. Tudo que a gente faz com amor, a gente não precisa fazer 2 vezes. Se tiver feio, a tia vai pedir para pagar e vai estar fazendo de novo. Letra B. A maior parte do Brasil fica em qual zona climática? Qual cor que vocês utilizaram mais para estar pintando o Brasil aí? Foi o vermelho, foi o laranja, foi o azul? Observem aí, escrevam aí na letrinha B para a tia. Exercício 2. Será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Será, pessoal? Dá para a gente descrever aí? Observa a imagem a seguir e depois responda as questões. Onde a temperatura provavelmente é menor? Nessa estrada aí que a gente está vendo ou lá em cima no alto das montanhas? Aonde que é menor? Respondam aí para a tia. Na estrada ou no alto das montanhas? Letrinha B. Pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta. Onde se localiza a tundra, floresta tropical ou taiga? Tendo dúvida, volta na página anterior aí, consulta e vamos estar respondendo. Página 9, vamos lá?
Mudando de página aí, a gente vai ter agora gráficos, né? Os gráficos abaixo representam a temperatura média e a quantidade de chuvas anuais. Chuva anuais é chuva durante o ano todo, tá? De 3 biomas, ou seja, de 3 regiões: deserto, tundra e floresta tropical. Leia-as com atenção, identifique a temperatura média e a quantidade de chuva da área em destaque. Depois, indique a qual bioma cada gráfico corresponde. Vamos lá, primeiro gráfico. Olha aí a escala em cinza. Vocês vão estar observando cada um deles aí, ó. A temperatura média tá lá no gráfico do lado esquerdo. Na letrinha A. Quantidade de chuva por ano. Muito úmido, umidade moderada, seco, muito frio, calor moderado, quente e muito quente. Vocês vão colocar aí do lado a temperatura média, se tá frio ou muito frio. Quantidade de chuva, muito seco ou seco. E o bioma, a qual bioma pertence esse gráfico? Na letra B, quantidade de chuva por ano. Temperatura média no ano. Temperatura média, quantidade de chuva e a que bioma que pertence esse gráfico. Vamos lá para a letrinha C. Temperatura média no ano. Quantidade de chuva por ano. Muito úmido, umidade moderada, seco e muito seco. Observem aí, veja a escala que tá esse gráfico. Registra aí a temperatura, como é que é. Na temperatura média, pessoal, vocês vão estar aí colocando muito frio, muito quente, quente, muito quente. Quando a gente estiver relacionando a quantidade de chuva, vocês vão estar colocando muito seco, úmido, muito úmido. E bioma é a região. Qual região que pertence cada gráfico desse? É tundra, é deserto, é floresta, é cerrado. A que região que pertence cada um desses que a gente está vendo aí? Respondam com calma, tá? Tendo dúvida, consulta as informações que tem aí do lado, atrás, nas outras páginas, e vão registrando aí. Façam devagarinho, com calma, e daqui a pouquinho vocês enviem para a tia, tá? Tia tá guardando. Beijo, tchau, tchau.